Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período de sessão da Câmara Municipal de Areia, da 19ª legislatura. Convido a primeira secretária a fazer a ordem do dia. Requerimento número 035/2022. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto, solicita que seja realizado o rosto de mato e operação tapa-buracos na rua Antônio José Lúcio da Silva e rua de trás do conjunto Padre Maia 1. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 036/2022. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto, solicita que seja restaurada as estradas que dão acesso a alguns sítios localizados nas extremidades do distrito da Usina Santa Maria, com a exceção de Pissarra e Bueiros em algumas delas. Em discussão? Sem discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 007/2022. Autora, Nelma Carneiro Calvacante. Assunto, solicita denominação da travessa surgida em consequência de desmembramento de terras, localizada na continuação da rua Vereador José Hilton Silva. E, entrando à direita, a mencionada travessa receberá o nome Travessa Márcio Cleison de Souza Silva e Silva. Em discussão? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, membros da mesa diretora, funcionários desta casa e assistência presente, os que fazem a educação do nosso município. Eu saúdo Janaína, em nome da qual saúdo os demais da educação. E todos que nos assistem através das redes sociais e a assistência presente, de uma forma geral. Senhor presidente, esse requerimento por si só, ele, na sua justificativa, ele já nos deixa emocionado, porque muita gente aqui conheceu Márcio Cleison de Souza Silva, e sempre os que conheceram ele, acompanharam sua trajetória de vida, não é? Você vê nessa justificativa que foi uma crescente. Ele sempre esforçado e procurando sempre crescer, fazer curso, fazer concurso, não é? E sempre sendo aprovado. Não é? Mas aí, senhor presidente, a gente não está isento de ataques do inimigo. E aí, como nessa justificativa fala, que um certo dia o inimigo tirou o bem mais precioso, que foi a sua vida. Não é? E, diante de tudo que nós ouvimos aqui na justificativa, toda a história de vida dele, não é? Eu acho mais que justo essa solicitação que tramita nesta casa, pedindo a denominação da travessa surgida em consequência de desmembramento de terras, localizada na continuação da rua Vereador José Hilton Silva, entrando à direita. Então, essa, senhor presidente, colegas vereadores de assistência, é um desejo da família de homenagear a Márcio, né? E um desejo de todos nós. Eu acredito que todos nós que conhecemos Márcio, né, guardamos ele no coração e desejamos homenageá-lo. Essa foi uma forma de dizer a Márcio que ele continua para todos nós sendo uma estrela brilhante. Né? É muito bom ser bom, morrer e permanecer viva sua memória, deixar um legado. Com esta justificativa que a secretária
primeira secretária leu toda a justificativa do corpo desse requerimento, que eu peço o aval dos colegas vereadores e que a nossa prefeita doutora Silvia se sensibilize e mande a esta casa um projeto de lei dando denominação a esta travessa, que irá se chamar Travessa Márcio Cleison de Souza Silva e Silva. Peço o aval dos colegas vereadores e agradeço antecipadamente. Ainda em discussão. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, eu quero me irmanar com o requerimento da vereadora Nelma, muito justa essa homenagem, vereadora. Conheço a história do Márcio, é como se fosse um primo também para mim, ali a família, guerreiro, que saía de casa para trabalhar, para adquirir o pão de cada dia. E no momento inesperado, o inimigo de nossas almas ceifou a vida do Márcio, deixando a família e muita saudade aos amigos e familiares. Então, muito que justa, vereadora, minha irmã, com esse requerimento, que a prefeita possa mandar realmente para cá esse projeto de lei, nomeando aquela travessa do saudoso também amigo, ex-vereador Joséildo Silva, nosso amigo da Lua, também que nos deixou muita saudade na sua partida. Eu também fui o autor dessa propositura, pedindo para nomear ali o nome do vereador, minha irmã, novamente, com o requerimento da vereadora, e essa travessa realmente ficou sem ser nomeada. Eu acho que já estava sendo reservada para esta justa homenagem do Márcio. Então, mais que justa, e que Deus abençoe e conforte a família. Muito obrigado. Ainda em discussão. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 026/2022. Autor Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita a restauração do calçamento da Rua Bartolomeu Pereira da Costa. Em discussão. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, este requerimento solicitando a recuperação e pavimentação de mais uma rua na cidade de Areia. Porque se a gente for citar, eu acho que a quantidade de requerimento vai ficar perdida dentro do espaço de linhas. Realmente a Areia precisa, não então somente como a Rua Bartolomeu Pereira da Costa, aquela rua na lateral do cemitério, eu até não entendi, mas, colegas vereadores, foi feita a abertura ali do calçadão João Cardoso, recuperada a pavimentação ali, o calçadão, e a olho nu ali, de lado, na lateral, não recuperou aquele calçamento ali, lateral ao cemitério, a Rua Bartolomeu. É caminho da sua casa, vereador Irisvaldo, e o senhor sabe, vereador Jefferson, nós sabemos a dificuldade de passar naquele trecho tão pequeno. Eu acredito que não dá 100 metros de pavimentação. Ou seja, a rua paralela feita, recuperada, do lado, precisando da mesma atenção, da mesma recuperação, me parece que faltou planejamento mais uma vez. Faltou planejamento na execução de obras. Está lá. O pedreiro visto, pertinho, metros. Aí deixa a rua numa situação. E necessário se faz que a gente entre com requerimento, solicitando, mais uma vez, a Secretaria de Infraestrutura que seja sensível e, por favor, eu sei, secretária Fabiana, que você é inteligente e competente para estar no cargo, mas precisa realizar esse planejamento para que não deixe de executar as ruas paralelas, de lado, porque não conclui o serviço de uma vez. Então, mais uma vez, lamentável essa questão. A gente tem que pedir outros requerimentos que a gente pediu, recuperação de rua e de pavimentação. Não sei se tem um cronograma de atendimento, mas se tem que se tenha urgência. A rua Professor Abel da Silva, a Rua da Palha, não se tem condição mais de trânsito de carro lá, de moto. Vai se esperar acontecer um acidente para poder recuperar a pavimentação? Será que é isso que vamos esperar para melhorar o acesso? É uma das entradas principais da cidade. Quem deixa a BR, a PB, que tem um acesso da Rua da Palha, é o acesso mais rápido para chegar ao centro. Então precisa-se de recuperação. Lamentavelmente, fica aqui o meu apelo e o apoio
Peço o apoio dos novos colegas vereadores para a aprovação desse projeto e outros projetos que virão para a recuperação de rua aí na cidade de Areia. Muito obrigado. Ainda em discussão? Sem discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 010/2022. Autor: Edgleide Brito Santos. Assunto: solicita recuperação do quebra-molas próximo à Praça do H. Em discussão? Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, amigos vereadores, plateia presente e aqueles que escutam através da rede social. Esse é um pedido de alguns moradores lá do bairro Frei Damião, onde já ocorreu vários acidentes, né, e até com vítima fatal, né? Quebra-mola lá está danificado. Eles estão pedindo que eu solicito em requerimento uma lombada larga para ver se diminui mais o foco dessas velocidades, as pessoas de moto, carro, pessoa embriagado, que os pessoal fica com medo de estar ali, infelizmente, né? Porque nós já sabemos que alguns dias atrás teve aquele acidente que foi 3 vítimas, né? E antes também teve outros. E os moradores me pediram que, se não, esse requerimento não fosse atendido, ia se juntar para nós conseguir fazer baixa-assinada com os moradores da comunidade. Aí eu peço aí à prefeitura, peço à senhora prefeita, doutora Silva, a dona Fabiana, a secretária, que dê uma olhada lá com bons olhos, e peço aqui aos amigos vereadores que votem nesse requerimento aí. Muito obrigado. Ainda em discussão? Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento à proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2022. Autoria: vereador Cláudio Gomes de Lima, Edgleide Brito Santos, Gilberto Joventino Paulino, Irisvaldo Silva do Nascimento, Ivone Cassimiro dos Santos, Jeff de Aguiar Santos, Nelma Carneiro Calvacante, Sérgio dos Santos Silva, Maria da Penha, Luciano Soares, Vanildo Honório da Silva. Relator: Edgleide Brito Santos. Emenda: acrescenta o artigo 99A na Lei Orgânica do Município de Areia, PB, para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o projeto de emendas à Lei Orgânica 01/2020, a Lei Orgânica 001/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Câmara de Manuel da Silva para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos os demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Edgleide Brito Santos, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida ordinariamente à discussão do parecer do relator, em 29 de novembro de 2022, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de emendas à Lei Orgânica 001/2022. Sala das Comissões, em 29 de novembro de 2022. Cláudio Gomes de Lima, presidente. Edgleide Brito Santos, relator. Sérgio dos Santos Silva, membro. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. A proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2022. Autoria: vereador Cláudio Gomes de Lima, Edgleide Brito Santos, Gilberto Joventino Paulino, Irisvaldo Silva do Nascimento, Ivone Cassimiro dos Santos, Jeff de Aguiar Santos, Nelma Carneiro Calvacante, Sérgio dos Santos Silva, Maria da Penha, Luciano Soares, Vanildo Honório da Silva.
Relatora Vanilda Honório da Silva, emenda, acrescenta o artigo 99A na lei orgânica do município de Areia PB, para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. A Comissão de Justiça e Redação recebeu o projeto de emenda à lei orgânica 001/2022 de autoria do Poder Legislativo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Câmara de Manuel da Silva para dar o parecer. Após a análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendando aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento. A mesa, o seu trâmite e a plenária assinando na aprovação. A Comissão de Justiça e Redação, reunida ordinariamente à discussão dos pareceres da relatora, em 29 de novembro de 2022, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2022. Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2022. Gilberto Joventino Paulino, presidente. Vanilda Honório da Silva, relatora. Maria da Penha Luciano Soares, membro. Em discussão? Sem discussão, em votação. Quem for favor, estou sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2022. Acrescenta o artigo 99A na Lei Orgânica do município de Areia PB, para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação, incluídas por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. Em discussão? Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assistência presente. Essa emenda à lei orgânica do município é um fato que vem acontecendo em inúmeras câmaras distribuídas no Brasil. Em estados ou regiões Sudeste e Sul, isso já ocorreu em quase todos os municípios. No Nordeste, está vindo com muita força. E a Areia é mais uma Câmara que está apresentando essa emenda, essa proposta de emenda à lei orgânica do município, para que um percentual, um percentual muito pequeno do orçamento do município seja direcionado em 50% desse mínimo para a Secretaria de Saúde. Ou seja, a gente vê que um dos grandes problemas em qualquer município é a saúde. Eu acho que o cuidar da saúde e da educação são situações que sempre, quanto mais, melhor. Quanto mais se ajudar, melhor. Mas, por lei, 50% dessas emendas impositivas elas já são direcionadas para a saúde. Nós sabemos que, por mais que se tenha dinheiro nos cofres da prefeitura, como é o caso da Prefeitura de Areia, que é uma prefeitura hoje, eu acho que uma das mais ricas do estado da Paraíba, mas poder usar esse dinheiro é uma questão já mais complicada. Nem sempre se pode usar aquele dinheiro da forma como se quer, como se precisa. E, passando essa emenda na lei orgânica, a Câmara Municipal de Areia já estará autorizando que a Secretaria de Saúde possa usar esse recurso, 50% de um percentual de 1,2%, percentual mínimo, já possa ser utilizado na saúde. Veja por que isso está sendo aprovado nas câmaras afora no Brasil, porque é algo que realmente é necessário para o município. E também, quantas vezes um vereador não é questionado por que ele não atua ou não direciona alguma melhoria em sua comunidade ou numa bandeira que ele defenda? Porque o vereador ele não tem essa autonomia. Com essa emenda, com essa alteração na lei orgânica do município, um vereador ele vai poder destinar um valor pequeno, mas vai poder destinar para algo que ele entende que possa ser direcionado a exemplo da APAI, no município de Areia.
A exemplo de tantas causas que a gente vê aí que precisam de uma ajuda, de uma contribuição financeira. Então, é isso que hoje está sendo apresentado para esta Câmara, que a gente não fique para trás, porque os municípios que já apresentaram já vão discutir com a gestão já a partir do ano 2023 para usar em 2024, mas vão discutir para ser incluído na LDO. E isso é um passo muito importante que vai, sem sombra de dúvida, contribuir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que nós, vereadores, às vezes, a gente encontra no caminho das nossas visitas e a gente fica impossibilitado de trazer algo de melhorar a situação daquelas pessoas, já que a gente não tem. Com esse projeto de resolução, a gente vai poder ajudar. Por isso que eu peço agora que cada um olhe no lado do coração e que a gente possa contribuir para a Secretaria Municipal de Saúde de Areia e para as causas e tantas outras situações que a gente encontra ao longo da nossa caminhada enquanto legisladores mirins. Ainda em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, de extrema importância essa proposta de emenda à lei orgânica do município, haja vista que essa Câmara dará um passo muito importante, não ficará para trás, como o vereador Erisvaldo acabou de citar, dentro desse sentido, onde o vereador, muitas das vezes, ele é o elo de ligação do povo ao executivo, conhece de perto as necessidades, as demandas dos bairros, saúde, posto de saúde e outras demandas que, às vezes, não chega a ser apresentada pelo vereador. E essa emenda, analisada pelos colegas vereadores e aprovada, ela nos dará a oportunidade, sim, de destinar, de orientar, de solicitar ao Executivo que conclua, que execute algumas obras que precisam ser realizadas nos bairros, na Secretaria, na própria Secretaria de Saúde, algum posto de saúde do bairro que você encontra a necessidade de algo, a Secretaria de Saúde terá a oportunidade, através dessas emendas solicitadas pelo vereador, de destinar sem maiores questionamentos, sem maiores burocracias, que são muitas vezes esbarradas dentro da própria Constituição, que não é permitida. Mas essas emendas positivas nos dará essa oportunidade, repito, de o vereador destinar uma parte, né, da receita líquida do município dentro de 1,2%, ainda dividido por 11, dará um zero à esquerda por 11, né, e por 2. 50% já dá só 50% para ser destinada de forma de acordo com as necessidades de cada comunidade. Então, desde já adianto, e já parabenizo esta Câmara, a mesa diretora, os vereadores que subscreveram estas emendas impositivas, para serem aprovadas e sim a gente poder discutir no próximo ano de 2023, dentro da lei de orçamento do município, quais são os destinos dos recursos do município, e os vereadores eles possam sentar com o executivo, com a prefeita, e ajustar, mais do que já é ajustado, dentro da competência que nos cabe. Mas é de suma importância. Muito obrigado. Ainda em discussão. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Emenda aprovada em nome dos presentes. Projeto de lei número 042/2022. Autoriza transposição, remanejamento ou transferência em recursos do orçamento entre as unidades gestoras, Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde para atender às suas necessidades. Em segunda discussão. Mais uma vez, boa noite. Eu não poderia deixar de opinar nesse projeto pelo seguinte. As interpretações que surgiram após a primeira apresentação da gestão foram completamente fora do contexto do que esse projeto representa. Algumas pessoas saíram ou tentaram criar boatos de que a Câmara estaria autorizando a Prefeitura a usar 20% do orçamento no que quisesse. E, na verdade, não houve isso. Não houve e não está havendo. O recurso que foi previsto no início do ano, dentro de um planejamento, esse recurso ele já está totalmente comprometido. Mas nós tivemos um ano atípico em muitas situações
em que o governo federal ele destinou recursos muito a mais do que já se havia planejado. Os municípios estão com dinheiro sobrando. Essa é a grande verdade. Muito dinheiro se chegou do governo federal para as prefeituras do Brasil afora. E o que aconteceu? O município não pode gastar, porque esse dinheiro não estava previsto. Se a Câmara não autorizar essa transposição, aí sim o município tem prejuízo, porque ele não pode usar o excedente. O que já estava planejado, ele pode. Então, essa Câmara não está dando carta branca para que a Prefeitura gaste 20% do que já havia. Não está havendo isso. Pelo contrário, esta Câmara tem a oportunidade de 10%. Obrigado, vereador Cláudio, pela... essa Câmara está autorizando que não se volte dinheiro para o cofre do governo federal. É diferente. Que não se perca dinheiro. Que se tenha esse dinheiro, que se possa ser utilizado, seja na agricultura, na cultura, na educação, na assistência social, em todos esses setores que precisam. Então, esse dinheiro ia voltar. E vai voltar, se a Câmara não autorizar. Por isso, eu quero dizer que essa transposição é uma necessidade legal, que a Câmara, falando por mim, eu me sinto na obrigação de votar a favor, porque a gente não pode jogar dinheiro no mato pela janela de forma nenhuma. Esse dinheiro tem que ser investido no município de Areia, com o povo de Areia, para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, das nossas pessoas, do povo que está com a gente todo dia, na verdade, cobrando que o vereador faça a sua parte. Eu já antecipo o meu sim. Ainda em discussão? Sem mais discussão? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeira secretária, os demais vereadores, a assistência presente e os internautas que nos assistem através das redes sociais. Sobre esse projeto, a gente teve aqui uma bela explanação por parte do contador desta casa, que também é contador da prefeitura, o senhor Neusamar, e jamais iremos deixar de beneficiar a população dando um aval para a liberação desses 10%, de 20%, porque se o dinheiro está e pode ser servido à população areense, será que essa casa iria votar contra? Eu acho que não. Então, já antecipo também o meu sim, e nós somos legisladores para beneficiar a população em nosso município. Ainda em discussão? Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto ele já devia ter sido votado e aprovado há muito mais tempo. Então, o prazo que esse projeto chegou aqui não foi culpa desta casa, e sim porque o projeto chegou aqui errado. Por isso que o Executivo pediu a devolução do projeto para retificar um erro, porque destinava os recursos à unidade gestora do Instituto de Previdenciaria quando não existia. Mas esse projeto já era para ter sido aprovado. Já era para estar sendo gastado esse dinheiro, executado. Porque a previsão para novembro e dezembro, colegas vereadores, internautas, aumenta R$1.161.000 de previsão a mais dentro do orçamento, com a arrecadação e receitas que estão chegando dentro do município de Areia, para ser gasto com o povo, com as necessidades que são apresentadas, muitas das vezes, colegas vereadores, por esta casa, através de requerimento, de projetos, para ser gasto dentro dessa forma. E já adianto e solicito que os próximos projetos, dentro dessa natureza aqui de transposição de recursos, para ser gasto com o povo, que apresente uma justificativa mais convincente, mais detalhada, porque a Constituição do município, no seu artigo 95, diz que é vedada a autorização de projetos dessa natureza, sem a iniciativa, lá desde o início do orçamento, e a justificativa em que se vai gastar. Está se pedindo autorização para
autorizar o remanejamento de transferência de recursos, mas justifique aonde vai gastar, em que vai gastar, para que os recursos não se percam e nem se deixe de ser executado e investido dentro do que a população mais necessita, dentro da sua urgência. É necessária uma justificativa convincente para que possamos votar em projeto desta natureza com tranquilidade. Saber onde está votando. Então, isso é uma notícia muito boa. A estimativa de R$1.161.000 a mais. Que coisa boa. É a nossa torcida. 10% desse recurso em 7.275.000, que dá 10%, dá convertendo R$775.655,20, mais precisamente a autorização de transferência dentro do Executivo, Saúde e outras secretarias, para ser investido dentro das necessidades do que o município mais precisa. Então, já antecipo também meu voto e já voto sim nesse projeto, não teria como votar diferente. Ainda em discussão? Sem mais discussão? Projeto de Lei 043/2022 cria o Programa de Recuperação e Fortalecimento da Aprendizagem nas escolas de ensino fundamental da Rede de Ensino Municipal de Areia. Em discussão? Mais uma vez, boa noite. Eu não falei na primeira discussão, para deixar para a segunda mesmo. Esse projeto, inclusive, a gente já tinha até aqui conversado, solicitado de alguma forma, que se criasse uma forma de fortalecer a aprendizagem do alunado do município de Areia, porque com essa pandemia, realmente houve um prejuízo não só em Areia, mas esse prejuízo foi no Brasil todo. Houve realmente uma queda no aprendizado, porque era tudo de forma remota. Nesse projeto, no artigo 2, diz, no parágrafo único, o programa terá como objetivos: o programa atenderá prioritariamente os alunos do 1º ao 9º ano, conforme a necessidade verificada pela Secretaria da Educação. Eu pedi essa participação para falar um pouco também do artigo 5º, que inclusive o vereador Cláudio tinha deixado esse questionamento com relação à contratação de monitores, que em cima tinha sido previsto matemática e português, e embaixo alunos de pedagogia. Vereador, esse projeto, o vereador Cláudio apresentou uma emenda. Sim. Era para logo a primeira secretária tiver logo a emenda. Eu concluo ou a gente vai para a emenda? Não, vamos para a emenda, e depois eu lhe dou a palavra, pode ser? Foi só um erro aqui. Tudo bem, não tem problema não. Tá certo? Primeiro eu já ia concluir mesmo. Só para explicar o porquê que tem pedagogia, era só isso que eu ia dizer. Eu iria explicar, professor. Calma, professor, estou dizendo, eu iria explicar o motivo por que tem pedagogia. Eu ia responder ao vereador o porquê. Eu vou... Pela foto... Eu vou ler a emenda. Tudo bem. Eu vou ler a emenda do vereador Cláudio. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 043/2022. Fica modificado o artigo 5º do projeto de lei do número 043/2022, conforme abaixo. Artigo 5º. Fica autorizada a contratação de monitores de estudos obedecendo ao seguinte critério. Está dizendo, está no projeto. Artigo 5º, aí vai ficar. Passa a ter a seguinte redação, conforme abaixo. Fica autorizado a realização do processo seletivo para a contratação de monitores de estudo, obedecendo ao seguinte critério. Está só mudando. É o artigo 5º do projeto. Eu vou repetir novamente. O artigo 5º no projeto está: fica autorizado a contratação de monitores de estudo, obedecendo ao seguinte critério. Aí
ele mudou o artigo 5º, que é a emenda dele, a emenda do vereador. Fica autorizado a realização de processo seletivo para a contratação de monitores de estudo estabelecido em seguinte critério. Essa é a emenda para o projeto, no artigo 5º. Eu vou colocar, vou explicar, vereador, só para os meninos que estão entendendo e os colegas que estão em casa. Eu vou colocar a emenda em discussão. Eu vou colocar a emenda em discussão e em votação. Se a emenda vai para discussão e for vai para discussão e vai para votação, se a emenda for aprovada, vai mudar o texto do projeto, no artigo 5º. Se não for aprovada, o projeto fica original, do mesmo jeito que veio. E só para os colegas entenderem e que estão em casa assistindo através da rede social e a bateria presente. Emenda em discussão. Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente, por que a emenda do artigo 5º desse projeto? Como está? Fica autorizada a contratação de monitores de estudo obedecendo aos seguintes critérios. Não mudei a questão dos critérios, colegas vereadores. Apenas o critério de contratação, para que a gente possa dar oportunidade de os profissionais de pedagogia, matemática e língua portuguesa poderem participar de forma igual, de forma justa. Porque do jeito que está, como será a contratação dos monitores? O secretário de Educação e a prefeita vai convidar os profissionais de pedagogia, matemática e língua portuguesa, faz um contrato e já pode trabalhar. A emenda modificativa dará a oportunidade dos profissionais que atendem, que estejam no 5º período, de participar de um processo seletivo e ter a oportunidade de trabalhar, porque é o desejo de quantas pessoas terão a oportunidade de porta de emprego. Então, esta Câmara aprovando esta emenda, nós vamos dar a oportunidade, vereador Edgley, vereador Sérgio, de as pessoas poderem participar de um processo seletivo. Secretaria da Educação vai abrir um processo seletivo e os profissionais de pedagogia, matemática e português que estejam cursando o 5º período vão participar lá do processo seletivo e quem for aprovado estará contratado. Essa é a forma mais justa de contratar os profissionais. Essa é a forma mais justa. Só uma parte, vereador. Permite, vereador. Mas quais vão ser as regras para esse processo seletivo? Porque no projeto não tem, né? Quem vai, as regras é através de um edital da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação cria um edital de convocação para participar do processo seletivo. Então, as pessoas que estão cursando o 5º período terão a oportunidade. Se o vereador tem alguém que está cursando o 5º período de matemática, essa pessoa vai ter a oportunidade de participar desse processo seletivo e ganhar o processo e ser contratada. Do jeito que está, é por indicação de cargo político, indicação do secretário ou de indicação da prefeita. Mas se continuar desse jeito, vai continuar a mesma coisa, vereador? Não, vereador. Vai. Não, entenda. Eu vou explicar novamente. Veja só. Do jeito que está, fica autorizada a contratação por parte do secretário ou da prefeita de profissionais que estejam cursando o 5º período das disciplinas citadas, e simplesmente o secretário vai ligar para alguém ou a prefeita e dizer: ô fulano, venha trabalhar aqui, você está cursando o 5º período, venha trabalhar porque eu vou preparar aqui um contrato para você trabalhar e começa já amanhã. A emenda modificativa, o secretário vai abrir um processo seletivo e todas as pessoas que moram no município de Areia vai participar do processo seletivo e ter a oportunidade de trabalhar, de ser contratada. Essa é a justificativa porque eu estou entrando com uma emenda modificativa. E aí cabe aos colegas vereadores de discutir, votar contra ou a favor. Se vocês votarem contra, eu vou estar impedindo das pessoas de forma
legal participar de um processo seletivo. Mas se vocês votarem contra esta emenda modificativa, vocês já vão estar dando a oportunidade de as pessoas indicadas pelo secretário ou pela prefeita de trabalhar. Vocês estão reduzindo as pessoas. Então, eu peço aos colegas vereadores que possam se esmanar comigo dentro dessa emenda modificativa e a gente possa aprovar esta emenda e a gente dar a oportunidade dos profissionais participarem de forma igual. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, presidente. Discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeira secretária, os demais vereadores, funcionários desta casa, assistência presente e os internautas que nos assistem através das redes sociais. É bom que temos vários representantes aqui da parte da educação e no meu tempo da discussão aqui, eu peço que um de vocês, se for possível, esclareça um pouco desse projeto e dessas dúvidas para que os vereadores entendam e as pessoas que estão em casa nos assistindo. É uma dúvida, foi um questionamento do vereador Cláudio. Acho que Senhor presidente, pela ordem. Foi um questionamento do vereador Cláudio. Pediu até para explicação na vez da leitura do projeto. Como tem esse questionamento e tem essa emenda modificativa e tem um representante, a mesa vai liberar 5 minutos para a gente ver qual é esse questionamento. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, por gentileza. A gente está na discussão de uma emenda. Então, a discussão é entre os vereadores da emenda. Então, respeito o posicionamento do vereador Sérgio. Inclusive, o professor Rogério esteve na última sessão aqui e detalhou o projeto. Inclusive, o vereador estava ausente. Mas eu entendo, senhor presidente, que a norma do regimento interno, nós estamos na discussão da emenda. Então, só cabe, então, somente aos vereadores discutirem a emenda, porque nós estamos na discussão da emenda e votação. Vereador, ele vai explicar como será a contratação. Se é pro processo seletivo ou por contratação, como está dizendo o projeto. Como tem uma categoria, vamos dar 5 minutos, a gente não tem o costume, ele não vai votar. Ele só vai dizer. Boa noite, presidente. A gente libera 5 minutos. 5 minutos para Rogério. Pela ordem, presidente. Eu estava observando realmente aí a participação do professor, alguém que possa esclarecer em algum momento, sempre é muito interessante e importante. Não nesse caso aqui, que a gente está na discussão do emenda, eu entendo. A gente está numa discussão do emenda, de acordo com o regimento, não é uma hora oportuna para a participação de um não vereador, por mais autoridade que ele tenha conhecimento no projeto discutido. Isso é o que eu entendo. Vereador, a gente está liberando ao colega, só para esclarecer, vereador, o voto é das vossas excelências. É só para esclarecer. Esclarecer o quê? Essa emenda, se é desse jeito que o vereador terminou de citar, por contratação, e se cabe, vereador, e se cabe da maneira que o vereador está dizendo, é só um questionamento. Não, porque o projeto... É só 5 minutos. O projeto é claro. Eu sei. É só 5 minutos, vereador. Rogério, é só 5 minutos, vereador. Aí a gente vai para a discussão dos vereadores. Só 5 minutos. É só um questionamento. Do vereador solicitou, e quando o vereador solicita, a gente abre o espaço. 5 minutos, Rogério. Eu não vejo nada demais, nem nada assustador, que vocês não possam liberar de um representante da educação e explique um projeto, por mais que se explique, mais explicação melhor. Eu não vejo problema algum. Mas tem que explicar para quem não está entendendo. O que é que está de errado desse projeto, vereador? Sim, esse projeto não tem nada a se explicar. Esse projeto é claro. Eu espaço da minha discussão, eu posso? Eu pedi. O projeto é claro. É a discussão do vereador. Vamos dar 5 minutos? Rogério, 5 minutos. Se quiser escutar a fala do nosso professor, vocês estão para os ouvidos, que não queiram escutar a explicação deles. Simples assim. Boa noite.
Pessoal, eu não vou tirar a máscara porque eu tive sintomas gripais esses dias, certo? Boa noite a todos e a todas. Estivemos aqui na última sessão para explicar um pouco do projeto Um Anseio de Toda a Classe, que foi programada. Esse programa foi pensado e programado por toda a equipe da Secretaria da Educação. Os critérios foram definidos com base nas normativas do Ministério da Educação. Por isso que se observa as licenciaturas em pedagogia, que é para esses profissionais poderem atuar do primeiro ao quinto ano, e que requer toda uma expertise no processo de alfabetização e de letramento. Não é qualquer pessoa que alfabetiza. Eu não tenho, por exemplo, um domínio, por ser professor de língua portuguesa, eu sou um alfabetizador por excelência, não é porque eu sou pedagogo que eu também sou alfabetizador. Alfabetizar é uma expertise que o professor adquire, uma capacidade muito específica, em que muitos profissionais, muitas vezes, sabem na teoria, mas na prática esse conhecimento não se materializa. E nesse sentido, então, foi que nós pensamos de fazer o projeto tal como está, após discutido e analisado, porque é uma mão de obra específica. Nem todo médico é cirurgião, nem todo professor é alfabetizador, né? Então, nesse sentido, com respeito às contratações, os critérios serão respeitados pela Secretaria de Educação, assim como tem sido até hoje. Nos aponte um profissional que está exercendo a sua função que não tem a capacidade para tal. Não é casa de mãe Joana que entra qualquer um, a qualquer modo, de qualquer maneira. Os critérios, especialmente para os professores que estão na sala de aula, são critérios técnicos. Não se pode fazer política partidária com contratação de uma mão de obra tão específica, né? Então, nesse sentido, nós precisamos, nós temos urgência no projeto, um processo seletivo externo. Se requer uma comissão que se forme por uma portaria, tem um processo legal para isso, tem que se abrir um edital após a sanção do projeto, após a regulamentação do Conselho Municipal de Educação, que vai dar as diretrizes de como será o projeto. Se abrir um processo de, no mínimo, 30 dias do devido processo legal, para que publicamente se ocorra essa seleção, que pode vir, já que é pública, gente de Areia, de Arara, de onde quiser, desde que tenha as devidas especificações, que tenha as qualificações e se qualifique para um concurso público. É um trabalho hercúleo para a urgência da necessidade que nós temos, e nós temos bons profissionais em Areia, excelentes profissionais na área de língua portuguesa, na área de matemática, na área de pedagogia, e muitos jovens que certamente apreciarão ter o seu primeiro emprego, ou quem já está na ativa, contribuir ainda mais com a nossa sociedade. Muito obrigado, boa noite. Só uma pergunta, ele saiu antes. Era só para saber quando é o encerramento do ano letivo? Qual a data do encerramento do ano letivo? O encerramento do ano letivo está marcado no calendário aprovado pelo Conselho, dia 19. Em discussão. Mais uma vez, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria já adiantar que em nenhum momento eu me posicionei contra o projeto, que não teria como se posicionar no projeto que vem para fortalecer o ensino. Isso aí não estava em questão. E como foi previsto, a fala não teve nada a ver com a emenda, praticamente, que estava em discussão. Era essa a grande questão, vereador Sérgio. Não era de fechar os ouvidos, porque a gente não tem essa intenção, pelo contrário, a gente quer ouvir cada vez mais, que é de dialogar, isso é muito importante. Como está na emenda, não é isso? O que é que eu vi aqui? O projeto, como foi dito até pelo professor, está sendo feito, já era para ter acontecido, pelo que eu entendi,
mas numa velocidade que não tem como frear. Né? Eu acho que fazer o certo, como ele foi dito, a forma legal mesmo era o processo seletivo. Era abrir o edital, era se esperar 30 dias, 60, 90, mas que houvesse o processo seletivo, sim. Porque aí ia chegar justamente onde o professor falou, na qualificação do profissional que vai ser contratado. Porque eu entendi nessa emenda, vereador Cláudio, não foi a questão da preocupação da indicação política, porque vai haver, provavelmente, e acredito que sim, mas seria alguém com a qualificação de poder dizer, olha, eu estou cursando o 5º ano, mas as minhas notas são essas, já participei por uma monitoração, já tenho experiência de sala de aula, já tenho uma qualificação atendida pelos critérios do que a gestão está precisando. Esse, no meu entendimento, era o grande objetivo. Mas entendi a indagação do vereador Gé, quando diz, tem um processo seletivo, mas os critérios continuaram os mesmos, que é contratar um professor, um aluno que esteja no 5º ano, e não o processo seletivo irá contemplar quem atender os critérios de... Aí vem o currículo, os melhores currículos. Esse, sim, seria a emenda mais completa. Então, eu digo o seguinte, entendi, acompanho o seu raciocínio, vereador Cláudio, acompanho. Eu acho que, mesmo sendo aprovado essa emenda com esse termo processo seletivo, não irá mudar, porque não existe... O que é que tem? Processo seletivo e os critérios os mesmos. Não vai mudar nada. Não muda nada. Porque não foi explicado o que, fora essa tabela que vem lá, aluno do 5º ano, não tem mais outra coisa. Vai continuar do mesmo jeito. Então, essa emenda, eu acompanho o seu raciocínio, entendo a proposta, que era a melhoria da qualificação de quem for contratado, mas, infelizmente, só com esse termo ela não modifica. É uma pena, mas não modifica. Permite uma parte, vereador? Claro. Eu, dentro do que o professor explicou, realmente concordo que não mudou nada a questão do artigo. Explicação, em momento algum, eu disse que era contra o projeto. Em momento algum, eu disse que na prefeitura tem professor desqualificado. Pelo contrário, tem pessoas capacitadas de muita qualificação. Eu acho que o professor entendeu mal, interpretou mal. Mas eu não quis dizer isso. O raciocínio é a inclusão do processo seletivo, vereador Jefferson Rivaldo, pode não mudar os critérios de contratação, mas dá a oportunidade de todos participarem. Diferentemente da forma que está, que será por indicação. Será por indicação, não resta dúvida. Vai se procurar na cidade quem esteja cursando o 5º período, dentro das disciplinas, o telefone vai tocar, vai convidar e vai se contratar. O único critério é esse. E o que eu estou mudando dentro da emenda modificativa é dar oportunidade às pessoas que estão cursando o 5º período, que está se abrindo 10 vagas. O tempo, dá tempo, sim, tranquilamente, professor, de montar o processo seletivo. Por quê? Vocês não vão contratar já para esse ano, porque o ano letivo já está se encerrando. Eu acredito que será para o próximo ano. Será para o próximo ano. Onde o início das aulas, eu acredito que vai começar em fevereiro ou março, não sei. Vai começar quando? 31 de dezembro, vou antecipar as aulas de janeiro. Dá tempo. Nós estamos 29 de novembro ainda. Tempo suficiente. Vocês têm uma secretaria competente, de pessoas capacitadas. O conselho se reúne, se monta um processo seletivo, abre as aulas e as pessoas concordam de forma igual. O processo seletivo. Processo seletivo. Isso é tão simples. Então, eu peço o aval dos colegas vereadores para aprovar. Eu não entendo porque o questionamento e a resistência de não aceitar uma emenda modificativa dentro dessa natureza para dar oportunidade às pessoas, você que está cursando o 5º período, de participar, igualdade para todos. Isso é muito bom. Já visto que é um salário mínimo. Eu ainda ia entrar com outra emenda para aumentar o salário,
Que hoje um professor monitor no Brasil, ele ganha em média de R$ 1.396 a R$ 2.459. Quer dizer, ainda vai se pagar abaixo para trabalhar 40 horas. Para trabalhar 40 horas. Mas eu parei por aqui dentro da emenda modificativa, dentro do processo seletivo, que é uma forma mais justa. Obrigado, vereador, pelo tempo. Ainda em discussão? Sem mais discussão? Boa noite, senhores, mais uma vez. Eu fico até triste com algum posicionamento na qual eu pedi para que o professor viesse dar explicação aqui sobre esse projeto e tal. Que, no meu ver, vereador Cláudio, no meu ponto de vista, até um tempo atrás, eu acho que o senhor tinha feito o mesmo que eu fiz hoje. E eu acho que não tinha problema algum. Até porque a gente está diante do nosso professor, está diante de nossa população, e a gente se negar a fala de um professor do nosso município. Não vi nada demais em um professor vir até a tribuna desta casa e explicar algumas coisas desse projeto. É como tem aquele ditado, né? Quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. E eu me senti envergonhado nesse momento que eu pedi a fala do professor. E a gente aqui, os internautas que estão em casa, escutou um auê sem precisão, no meu ponto de vista. Se alguém achou que não houve, respeito a opinião, mas a minha opinião é essa. E até um tempo atrás, vereador, eu acho que o senhor não entra também com essa emenda, não. E o que eu tenho para dizer, eu não preciso mandar recado e nem preciso de porta-voz. Eu tenho que dizer frente a frente, porque quem fala pelas costas é um grande traidor. Muito obrigado. Ainda em discussão? Sem mais discussão, a gente vai votar a emenda. Viu? Pode depois dizer que é o projeto, é a emenda. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor da emenda, continue sentado. Quem for contra a emenda, fique de pé. Vereador, se levantar assim. Aprovada. 5-4. Sim, projeto agora, né? Olha o projeto, cadê esse de cima? Projeto de Lei 043/2022 cria o Programa de Recuperação e Fortalecimento da Aprendizagem nas escolas de ensino fundamental da Rede de Ensino Municipal de Areia. Em discussão. É a segunda discussão, vereador. Foi na hora que o senhor estava discutindo. Aí a gente deu um erro aqui. Vai discutir, mas é em segunda, viu, vereador? Se quiser deixar na terceira. Não, o professor, ele quando falou, era só isso que eu queria dizer. A questão do pedagogo é por ser um profissional multidisciplinar, que ele está apto a trabalhar, acho que na que eu anotei, na educação infantil, séries iniciais e até jovens e adultos. Era só isso que eu ia dizer naquela hora, mas sem mais. Projeto de Lei 044/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências. Em discussão. Sem discussão. Projeto de Lei 045/2022 dispõe sobre a denominação de praças do município de Areia PB. Em discussão. Sem discussão. Vai entrar agora o parecer, como a gente está em segunda sessão, vai o parecer do projeto do vereador Cláudio.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 003/2022, autor, vereador Cláudio Gomes de Lima, relator Edgley de Brito Santos, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condição responsável dos cães de grande brávio ou de raças consideradas perigosas no município de Areia PB. É o parecer, vereador. Finanças e orçamento. Foi. Viu? Em discussão, é só o parecer, viu, vereador? Certo. Eu queria perguntar à Comissão de Orçamento e Finanças e Orçamento, qual é a dotação orçamentária prevista para esse projeto, qual a rubrica, já que se prevê receita com multas, e como é que vai ser gasto esse dinheiro, se não há dotação orçamentária, se não há uma rubrica, e como é que a gente pode aprovar um parecer que tem previsão de algo que nem existe. Finanças e orçamento, vereador. Senhor presidente. Vai responder? Sim, sim. A Comissão de Finanças e Orçamento, vereador, analisa o texto do projeto nos que diz respeito à arrecadação e receita. A Comissão de Finanças e Orçamento não determina nem questiona a forma com que vai ser arrecadado, se tem dotação ou não. Só é discutida no parecer de Finanças e Orçamento quando se trata de receita, arrecadação e despesa. Então, o projeto, lá dentro do artigo, na letra C, diz arrecadação de multa. Então, a multa é de acordo com o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Código de postura, obrigado, do consumidor. Só isso. Então, a gente trata só da análise da questão de receita e despesa do projeto. Estamos na discussão. Discussão. Foi interessante. Réplica. É interessante que o vereador disse que só trata de receita. A gente está falando justamente disso. Não há essa previsão para a entrada dessa receita. E o código de postura do município não tem valor para essa multa. Então, como é que um projeto vai cobrar multa se você não sabe nem qual é o valor que vai ser essa multa? O código de postura do município é de 1995. Ele tem previsão de multa, mas não tem o valor. Ou seja, primeiro tem que se corrigir o código de postura. Primeiro tem que se ter um código municipal de proteção animal, para depois se pensar num projeto dessa natureza. Então, um parecer que prevê a entrada de dinheiro, que é a receita, de alguém que vai ter que cobrar essa multa, como o próprio vereador Cláudio disse, trata de receita. Se trata de receita, tinha que ter essa previsão. Não tem essa previsão. Então, esse parecer ele está indo de encontro a ele mesmo, já que não tem essa previsão orçamentária de entrada de dinheiro. Eu vejo que esse parecer ele está fugindo da legalidade. Ainda em discussão o parecer. Sem mais discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. O parecer. O parecer. Parecer aprovado. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Sim, um contra. Maioria. Projeto de lei 003/2022, autor vereador Cláudio Gomes de Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras da segurança para a condução responsável de cães de grande brávio ou de raças consideradas perigosas no município de Areia PB. A primeira discussão. Senhor presidente, colegas vereadores e assistência. Senhor presidente, no meu pouco entendimento, eu acho de grande importância esse projeto do vereador Cláudio. Se qualquer areense for para a praça de frente ao colégio estadual e ficar ali nos finais de semana, em horário... Praça, minha gente, é lugar de lazer. Praça é um lugar de descontração. Aqui em nossa cidade, a gente tem
já quase não tem áreas de lazer, né? Só as nossas praças são as áreas de lazer. O que você observa naquela praça do colégio, de frente ao colégio estadual, é que os proprietários de cães, eles levam os seus animais. A porta da igreja do Rosário serve de banheiro para esses animais, porque os próprios donos levam, eles fazem xixi, o dono vê na porta e aí sai de fininho com seus animais. Da mesma forma é a praça. O programa do NASF é um programa que eu tiro o chapéu dessa gestão e gestão anterior do município. Então, outro dia, eu fiz um ofício para a secretária de Infraestrutura, pedindo para que disponibilizasse uma pessoa para o jardineiro, que lá tem jardineiro na Praça do Colégio Estadual, e para fazer a higiene daquele local que o NASF estava utilizando com o grupo da melhor idade. Nós chegávamos lá, é um grupo que eu participei há muito tempo, agora é porque estou impossibilitada, mas vou voltar, se Deus quiser, um grupo excelente, das pessoas da melhor idade do nosso município. E aí, eu pedi para que ela fizesse uma higiene, porque o que tinha de fezes de cachorro naquela praça não é brincadeira. O jardineiro vai, limpa, e os proprietários de cachorro se acham no direito de fazer, dar um lazerzinho para os seus animais e leva justamente para a praça. Isso aí eu acho terrível. Já que as fezes de animais causam doenças. Será que essas pessoas não sabem? O xixi do animal causa doença também para o ser humano. Então, as pessoas se fazem de despercebidas em lugares grandes, de grande porte, nessas grandes metrópoles. A gente vê que as pessoas, os donos de animais, andam com seus animais, mas com um saquinho. O animal fez ali sua necessidade fisiológica, o proprietário apanha e leva para a sua casa para ser colocado no lixo. Não é? Aqui é diferente. Em se tratando do requerimento do vereador Cláudio, eu apoio totalmente esse requerimento. Outro dia, minha filha vinha com minha netinha Bárbara e tinha um animal, um cachorro de porte, eu não sei se era Rottweiler, não sei. Né? E o próprio dono do animal, incitando para que o cachorro dele pegasse um desses cachorros de rua. Entendeu? E ela até voltou um pouquinho e tinha um policial, ela disse, policial, por favor, olha o que aquele dono de animal está fazendo. Esse cachorro dele é um cachorro de porte. Se pegar uma criança, não é? Então, vereador Cláudio, eu tiro o chapéu para o seu requerimento. Até que as pessoas, para o seu projeto, até que as pessoas se conscientizem de respeitar. Se você tem animal, cuide do seu animal. Não é porque você tem animal e diz, eu sou bonzinho, eu dou carinho a um animal, que você solta ao bel prazer as nossas calçadas, minha gente. Está ficando um caos. Além de serem estreitas, para a gente ter o direito de ir e vir, que é lei na Constituição, a gente se depara com fezes de animais que você, às vezes, fica, meu Deus, não tem. O pedestre aqui em Areia está difícil para caminhar. Além das calçadas esburacadas, não é? Aí tem os animais que fazem cocô nas calçadas, suas necessidades fisiológicas, os animais de grande porte, que muitas das vezes eu vou para a rua, eu fico a competir com um automóvel com medo de passar junto de um animal de grande porte, porque o proprietário não conduz o seu animal com uma focinheira. E aí, minha gente, e o ser humano? Fica onde? Como é que a gente vai caminhar na nossa cidade?
Vereador Cláudio, o Código de Postura, é claro, ele já tinha que ter sido atualizado. Enquanto isso, nós, humanos, ficamos aí sujeitos a um cachorro desse morder, estraçalhar. Quantas pessoas a gente já observou através da televisão? Aqui em nossa cidade, nós temos o caso de uma menina, a filha de Ritinha, desculpe citar o nome, Ritinha Queiroz, que um animal pegou na perna da menina e fez um estrago terrível. Né? Então, vereador Cláudio, parabéns pela sua propositura. Aí é mais um alerta para nós que fazemos esta casa, nos empenharmos para atualizarmos o nosso código de postura, nos unirmos ao executivo, procurar ter um conhecimento para ver que posição nós podemos tomar. Entendeu? Só isso. Obrigada, irmão. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto é realmente, sim, de grande importância. Fui procurado por diversas pessoas solicitando uma providência dentro da questão de que se trata a segurança dos nossos munícipes com relação aos cachorros, cães brávios e de raça consideradas perigosas. E aí no projeto eu cito algumas raças, Pitbull, Doberman e outras que a pronúncia é difícil, mas já quero deixar bem claro que não sou contra, em momento nenhum, a luta, a causa animal da nossa cidade. Mas como representante do povo, procurado pelo povo, pedindo socorro, diante dessa situação, de casos que já aconteceram em nosso município. E que providências foram tomadas? Até agora, nenhuma. Se não é do meu conhecimento, me perdoe, mas recentemente também no calçadão João Cardoso, a esposa do meu amigo Alexandre também foi atacada por um cão bravo que estava sob a responsabilidade de um rapaz e ele não conseguiu segurar a força do animal e partiu para cima dela. E na minha rua também, eu presenciei outro caso de Pitbull, esse caso que a vereadora citou, e outros casos que já existiram que não foram relatados ao nosso conhecimento. E a justificativa desse projeto, dentro do seu artigo 2º, ele diz que há um diálogo. Primeiro, a advertência verbal, a notificação por escrito ao condutor e, por último, a apreensão do animal ou multa, que dentro do Código de Postura do Consumidor, que já deveria ser votado, não sei por que não chegou a esta casa ainda, para que a gente vote urgente, é de extrema urgência. Então, eu solicito que esse projeto possa dispor sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira, né, que estabelece as regras de segurança para a condução do responsável de cães bravos e considerados perigosos. E aí, dentro do seu projeto, eu cito aqui também no inciso 3º do artigo 2º, a definição da guia de condução de no máximo 1 metro, para que a gente possa ter o controle, quem tem. A justificativa desse projeto. A intenção do projeto não é de se fazer campanha contra a criação de raças de cães perigosas, mas somente evitar acidentes graves e até fatais entre cães e humanos no nosso município. É esse o principal objetivo do presente projeto de lei, que vai tornar obrigação, lei, o uso da focinheira, a redução da guia de condução para 1 metro, que às vezes muitos usam até de 2, 3 aí, tornando inviável a condução do animal,
para resguardar as pessoas em parque de diversões, calçadas, calçadão, no direito de ir e vir das pessoas, mas que tenha segurança na questão da ida e da volta. E a areia tem crescido muito o número de animais de grande porte na cidade. A gente vê nas redes sociais as pessoas postando. Recentemente, venda de pitbull pequeno e a produção, o comércio tem aumentado. Mas nós precisamos tomar uma posição, quanto Câmara, quanto Poder Legislativo, aprovando esse projeto de lei para que fique resguardado entre as pessoas e as pessoas possam sair. Não estou impedindo. Esse projeto não impede as pessoas de caminhar com seus cães, mas que tenha a segurança, tanto para quem conduz, tanto para quem caminha. As leis que tratam de direitos e deveres dos condutores de cães bravos ou potencialmente agressivos são alvo de muita polêmica por ter parte dos defensores dos direitos dos animais. Claro, os direitos dos animais estão aí. E eles protestam justamente contra essa questão do uso de focinheira, de enforcador. Mas e a segurança do povo que caminha? Dos próprios proprietários e outros simpatizantes, porém, deve ser levado em consideração que, além do cuidado devido aos cães, é necessário também pensar em soluções que não coloquem em risco a segurança de pessoas que circulam em vias públicas, nas praças e nas proximidades dos animais. E é a razão disso que apresenta esse projeto de lei. E eu espero contar com o apoio dos nobres vereadores desta casa. Claro que não vamos ter unanimidade nem aprovação. O vereador Erivaldo já se antecipou dizendo que era contra ao projeto de lei. E que ele me mostre algumas razões ou algumas cláusulas que possamos resguardar, vereador, a segurança do povo da nossa cidade. Essa é a primeira discussão, presidente? É a primeira discussão. E o projeto, vereador, ficará aberto caso o senhor queira apresentar uma emenda modificativa, substantiva, dentro do projeto, e nós vamos discutir, mas que nós possamos sair daqui, esta casa possa sair daqui com a aprovação desse projeto, mas então somente resguarde a segurança do povo na ida e à volta, para que os proprietários donos de animais possam andar com os kits de segurança, para resguardar todo mundo. Fica o projeto aberto, e aí eu solicito que o senhor, caso seja necessário, apresente emendas modificativas ou substitutivas dentro do projeto, nós possamos discutir, aprovar ou não as emendas, e era essa. Muito obrigado. Ainda em discussão? Mais uma vez, boa noite, né? Dizer logo de antemão que essas discussões, elas são muito salutares, né? Isso é importante, porque as pessoas vão poder ouvir, né, as partes e entender bem o porquê. Quando eu ouvi, eu estava com sintomas gripais e estava em monitoramento, esperando para fazer o teste do Covid, e não pude vir para a reunião, e eu ouvi, eu não entendi bem, depois eu liguei até para o vereador Cláudio, disse, esse projeto, aí ele disse que tinha sido ele, pedi para ele passar para mim, eu passei para o pessoal da Causa Animal, e eles ficaram estarrecidos com o tamanho retrocesso que é esse projeto. Esse projeto ele vai em encontro a tudo que se pensa em causa animal, em luta pela proteção do ser humano e do animal. Esse projeto ele é agressivo. Esse projeto ele só tem obrigação, ele não tem direitos. É incrível como se consegue fazer um projeto de discussões que já houveram lá atrás, há 10, 15 anos atrás, essas discussões aqui já existiram, já não se discute mais isso. Isso é ultrapassado. Olhem, quanto ao que pode de proteção ao ser humano e que o seu tutor tem as obrigações, é previsto do Código Civil brasileiro. Ele diz no artigo 936, dispõe sobre a responsabilidade objetiva do tutor do animal. Quando esse vem morder alguém ou danificar coisas, o dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. A pena
a pena já prevista no Código Civil Brasileiro, por tal crime de ataques de animais para o tutor, vai desde multa, aí existe já o valor da multa no Código Civil, desde multa de 1 a 40 salários mínimos por animal, até a prisão em casos extremos. Na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da Lei número 9.605, com a alteração já recente da Lei número 14.064 de 2020, prevendo reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Isso já existe na lei, no Código Civil Brasileiro, na lei federal, já existe tudo isso. Inclusive, eu procurei algumas pessoas atacadas e falei do projeto, e mesmo atacada, a pessoa disse, olha, nós fomos orientados, ainda no hospital, de como proceder, que o tutor, o detentor do animal, ele responderia por todas as despesas do hospital. Criminalmente, ele poderia ser preso mesmo, ser recolhido à cadeia, indenizar, inclusive, a cadela que morreu para salvar a vida da tutora, da dona. A gente usa esse termo mais proprietária, dona. Proprietária é algo, um objeto, você é dono do objeto. Um animal ele tem sentimento, ele é um tutor daquele animal que ele escolheu ser. E no nosso código de postura, que é previsto nesse projeto, me perdoe a sinceridade, eu sou assim, agressivo e ultrapassado, retrógrado, isso já não se usa mais, diz assim, no código de postura, na seção 5ª das medidas referentes aos animais, no artigo 48, prevê recolhimento ao depósito da municipalidade. Veja bem, se for pega um animal solto na rua, ele é recolhido ao depósito. Isso era lá no 95. Não existe nem esse depósito. Não tem como recolher um animal para um depósito. Hoje não tem sentido. Acho que as leis hoje já não permitem mais. E diz mais, prazo máximo. No projeto do vereador Cláudio são 10 dias. No Código de Postura são 7 dias. Mediante pagamento de multa e das taxas devidas. Só que não tem valor de taxa no Código de Postura. A gente tem que ver isso, não tem. Então, não tem como um projeto seguir um código que não tem valor, não tem essas taxas, não tem esses valores dessas multas. Não tem como. E aí, veja bem, também é previsto a obrigatoriedade do uso de focinheira e estranguladores para animais bravios. Veja bem, a lei até diz que no adestramento, o estrangulador até... focinheira pode ser utilizada em animais de qualquer porte, Aí, quando os animais eles são tratados bem, é muito difícil atacar, muito difícil. Tanto é que as pessoas que foram atacadas nas ruas foram por animais soltos, animais que fugiram, animais que não estavam com seu tutor ao lado. Outro dia, eu ia descendo aqui, faz tempo, já faz um tempão, muito tempo, eu avistei ela aqui, me perdoe o nome, não me veio, mas outro dia eu ia para casa e no calçadão eu encontro um animal de grande porte. Qual a raça do seu, por favor? Não, do seu mesmo, sim. Uma fêmea, não tem uma fêmea lá? Rottweiler. E eu olhei, 11 horas da noite, lá veio uma Rottweiler. Eu não sabia que era fêmea. Enorme, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não dava tempo mais correr. Esse animal poderia atacar, por medo. Ele poderia atacar. O filho dela saiu e disse, não se preocupe não, que ela é mansa. Eu digo, como é que eu ia saber que o animal do tamanho desse era manso? Ela é bem mansinha, dócil. Pelo menos comigo nesse dia foi dócil. Aí quer dizer, esse animal, ou outros animais desse jeito que são bem criados, que são dóceis, eles vão ser obrigados a usar uma focinheira ou um estrangulador, mesmo sem nunca ter atacado ninguém. Sem nunca ter... E outra coisa, como nesse projeto só tem obrigação, não tem direito, os animais não vão ter direito a nada. Eles vão ser apreendidos, vão para um depósito que não existe. Hoje em areia não existe um abrigo, hoje em areia não existe um centro de zoonose, porque, inclusive, a gestão atual sequer abriu um espaço para sentar com o pessoal da Associação Protetora de Animais Patis na Areia, que vieram para aqui para uma sessão especial e foram aplaudidos pelo trabalho que estão fazendo. E hoje a Câmara vai votar contra toda essa luta
aconteça. Eu não digo toda, porque eu não vou votar nesse projeto de forma nenhuma a favor. Eu já antecipo meu voto, que é não. Eu já disse anteriormente, inclusive, ao vereador Cláudio. Aí, veja bem, aí tem também, é previsto no projeto que os animais que, se o tutor não aparecer com 10 dias, eles serão levados para um instituto de pesquisa. E o que é que esse instituto de pesquisa faz, ou onde é que existe esse instituto de pesquisa? A Areia não tem centro de zoonose, a Areia não tem um abrigo, e está numa luta para que seja construído, há uma promessa. A gestão não ouviu aqueles que tanto lutam, que gastam cerca de 5, 6, às vezes mais, R$1.000 por mês com doações para tratar animais que são agredidos pelos seres humanos, ou que estão aí abandonados, e para impedir, porque a causa animal é um problema de saúde pública. Saúde pública, tem que ser visto com mais vontade. Essa é a grande verdade. E aí a gente vai hoje, recebe um projeto que eu entendo a preocupação do vereador Cláudio com as pessoas que foram agredidas por animais soltos, fugidos. Não por aquele que tem um tutor. Não pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não pode. Mas veja bem, voltando para o Instituto de Pesquisa, a Lei Federal 14.228, de 2021, que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose, canis públicos e estabelecimentos similares, exceto em caso de doenças ou enfermidades incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Aí veja bem, aí o animal é apreendido, que não tem onde guardar, não tem onde guardar em areia. Não tem como uma lei aprovar. Outro dia aqui foi reprovada, vereador Sérgio, o senhor lembra, vereador Jefferson? A gente aqui queria destinar ferro velho para uma associação futura de recicladores. E foi votado contra, a maioria da Câmara votou contra, porque disseram que não existia associação. Disseram que não, essa associação não existe. Eu digo, mas gente, mas vai ser criada? Não, mas não existe. E hoje, esses animais vão ser apreendidos e levados para onde? Não existe onde guardar esses animais. Outra coisa, nem no Estado tem, que a associação aqui está em busca na região para ver onde podem guardar os animais que são colhidos nas ruas, abandonados, e são tratados, levados para uma casa de adoção. Veja o que esse pessoal da Causa Animal faz. Leva para a própria casa, trata e procura alguém para adotar. Aí hoje, um animal, ele pode ser pego porque não está com a focinheira, na segunda ou na terceira vez, levado para ninguém sabe para onde, porque não existe esse lugar. O dono ser multado, mas não tem um valor, essa parte é a parte boa, porque não tem valor de multa, ele vai ser multado, mas não pode ser cobrado, porque não tem valor. Essa parte, vereador, essa parte é a parte boa, que não vai ter multa, porque não tem valor. Aí veja bem, mas se tivesse esse lugar, se um dia vai ter, um dia vai ter um local para tratamento dos animais e proteção desses animais, em benefício da saúde do ser humano. Porque animal solto na rua, como disse a vereadora Nelma, dona Nelma aqui, os seus dejetos podem trazer doenças. Isso é verdade. Mas mais de 90% dos cães e gatos soltos aqui no município de Areia tem tutor. Tem uma pessoa responsável por ele. Sabe o que é que falta? Legislação. O Código Municipal de Proteção Animal, que está na mão da gestão, que a Patinhas na Areia passou para eles, prevê tudo isso. Prevê valor de multa. Prevê como proceder. Prevê a obrigação do tutor. Prevê os direitos do tutor, o direito dos animais. Isso a gente precisa cobrar. Agora, eu, sinceramente, deixo a minha opinião aqui, e preocupado. Primeiro, porque esse projeto vai ser vetado tranquilamente pela gestão. Primeiro, porque eles não têm nem onde guardar, nem como multar. Segundo, a Associação Patinhas na Areia vai entrar na justiça, porque esse projeto, essa lei já não... A lei de 2020 já foi esquecida nesse projeto, a lei de 2021 foi esquecida nesse projeto. E a gente tem que imaginar que nós temos, sim, a obrigação. Aí veja bem, eu não sei se eu li isso aqui, tem mais outra. Fala em Instituto de Pesquisa. A Lei 14.064 de 2020, uma lei federal, aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. Agora, a prática de abuso, de maus tratos, ferimento ou mutilações dos bichos de estimação será punida com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Se eu não tinha lido,
acabei lendo mais uma vez. Então, o que eu trago para vocês é essa mensagem que eu trago da Associação dos Protetores de Animais de Areia, Patinhas na Areia, que reflitam sobre esse projeto agressivo, ultrapassado, para que a gente se una, mas se una da forma correta, responsável, protegendo, em primeiro lugar, o ser humano, é verdade, não estou aqui defendendo, indo contra quem foi atacado por animal, muito pelo contrário, ele precisa procurar a justiça, sim, para ter os seus direitos garantidos, mas que a gente trata isso com mais responsabilidade e respeito a todos nós, porque causa animal não se brinca, é um problema de saúde pública. Ainda em discussão, sem mais discussão, é a primeira. Eu vou encerrar essa sessão, dar um intervalo de 3 minutos e vou... Pelo que Vossa Excelência observou, as pessoas já estão saindo de pouquinhos, porque não estão aguentando o horário. O horário. A reunião também nós temos culpa, porque também começamos atrasada. É para começar de 7 horas. Nós começamos quase 7h30 a reunião. Vereador, presidente, por favor, eu queria o direito de usar a minha fala 1 segundo aqui, já agora, antes de encerrar essa sessão, essa segunda sessão. Sim, a ordem de inscrição fala, não? Sim. Porque depois, vereador, eu vou falar para quem? Nós damos só 1 minuto, vereadora. Aí encerra só a votação. Acho que não vai mais discutir mais esse projeto. O projeto do vereador Cláudio ainda está na primeira, não vai ser, vai para a segunda ainda. Não vai ser nem votado hoje. Aí bem rápido. É bem rápido. Eu só dou um intervalo de 2 minutos para a gente ir para a terceira. Não havendo mais nada, está declarado o nome dessa sessão ordinária encerrada. Boa noite a todos. Um intervalo de 3 minutos.